A paz seja convosco. Amém. A paz do Senhor seja com todos os nossos queridos, queridas, que estão junto conosco nesta noite, noite de celebração, ressurreição de Cristo, Santa Ceia do Senhor. Não poderia ser uma noite mais completa do que essa. Só poderia ser melhor se nós estivéssemos juntos fisicamente, o que não é possível por enquanto. Enquanto isso, nós vamos louvando a Deus, vamos nos unindo através do mesmo Espírito. Espírito Santo de Deus que habita em mim, o Espírito Santo de Deus que habita em você e que nos faz um só corpo, uma só voz. Falamos já na sexta-feira sobre a morte de Cristo dentro do Evangelho de Mateus. Hoje, pela manhã, nós estivemos meditando sobre a primeira Páscoa, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, se não me engano. E hoje à noite nós vamos estar tratando sobre a ressurreição de Cristo, lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 1 em diante. Abordagens diferentes de uma coisa só. 3 datas são as mais importantes dentro do cristianismo: o nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Todas as escrituras, elas giram em torno disso. E eu espero que a tua vida também esteja centrada em Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós queremos entrar na tua presença em louvor e adoração. Queremos agradecer, Pai queridos, porque somos unidos numa só fé, numa só voz, num só Espírito, para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Através do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, nós podemos ter vida e vida em abundância. Amém. Vivemos num mundo pecaminoso, um mundo mau, um mundo que tem vários valores, mas nós caminhamos, como nós ouvimos nos louvores anteriores ao nosso culto, nós caminhamos rumo à perfeição. Haverá um dia em que o Senhor tocará a trombeta nos céus, em meio às nuvens, e todos aqueles que são filhos e filhas de Deus subirão para encontrar o Senhor nas alturas. E então virá o fim. E nós poderemos passar toda a eternidade com o Senhor, sem preocupação de dinheiro, de contas a pagar, de enfermidades. Não vai ter mais dores, preocupações, ansiedades e angústias. E nós, Pai querido, nesta noite, queremos abrir o nosso coração, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, o Senhor nos encha da Tua presença. Eu peço, Pai, em especial sobre a minha vida, que eu possa, Pai, ser capacitado por Ti, para trazer uma mensagem tão importante como é o da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz seja convosco. Novamente, você que está chegando agora, você perdeu os nossos louvores, perdeu a nossa abertura. Faça um esforço de chegar mais cedo. É uma vez por semana. Só uma semana, só uma vez que nós temos culto noturno. Uma vez. Temos a dominical, que é às 9h30. E nós temos um culto noturno. Não é segunda, terça, quarta, um dia. E eu falava, não sei se a gente vai, na nossa pequena igreja, ter o privilégio de ter alguém cantando com uma boa voz, com uma orquestra, com músicos. Não sei. Gostaria que tivesse um violão, tivesse um teclado, talvez uma bateria, espaço para isso, claro. Mas enquanto isso nós vamos cantando como nós podemos. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que nos auxiliam. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele nos capacita a usarmos as nossas vozes para isso. É bom adorar a Deus. É bom estar com você nesta noite. Um dia especial.
Espero que você tenha tido um tempo de tranquilidade nesse domingo. Que você possa ter meditado um pouco sobre a ressurreição, sobre a morte, uma vez por ano. Eu sei que muitas pessoas, estava conversando com o nosso irmão André, também esse é um dia em que há uma venda um pouco mais elevada. E nesses tempos de pandemia, em que os recursos são escassos, nós entendemos. Deus entende isso. Nós sabemos que Ele sabe que aonde está o nosso coração. Mas, fora as pessoas que realmente tiveram que trabalhar ou desenvolver alguma atividade no dia de hoje, porque precisava mesmo, eu espero que os demais tenham tido tempo de meditar. Na sexta-feira, conforme eu já falei, a gente falou sobre a morte de Cristo. Hoje pela manhã falamos sobre a primeira Páscoa e agora nós vamos falar sobre a ressurreição completa, a paixão de Cristo. Nosso tema de hoje é a ressurreição de Cristo. A nossa palavra está lá em Mateus capítulo 28, você já pode deixar aberto. Mateus capítulo 28, enquanto nós fazemos a nossa introdução. Conforme falamos na sexta-feira pela manhã, a Páscoa foi instituída durante a Pessah, P-E-S-S-A-C-H, Pessah, data em que os judeus comemoram a libertação, a fuga, a saída do seu povo do Egito, que era escravo. A palavra Páscoa vem do nome hebraico da festa judaica, a qual a Páscoa cristã está intimamente ligada. Sentido simbólico de passagem, também para passar para festas pagãs. Esse termo, Pessah ou passagem, é um termo comum. Ocorria na passagem da inverno para a primavera, troca de estações. Algumas ocasiões especiais dentro dos povos pagãos, eles faziam também esta cerimônia de passagem. Mas o que nos importa realmente é a Páscoa judaica, da qual dá o sentido e é a mola mestra da nossa Páscoa de hoje, que nós comemoramos através da Santa Ceia. No português, como em muitas outras línguas, a palavra Páscoa origina-se do hebraico Pessah. A Páscoa cristã ela não é comemorada com ovos de Páscoa. Falei hoje pela manhã. A Páscoa cristã ela não é comemorada com coelhos. A gente vê um monte de cristão colocando lá os coelhinhos pulando, cachorrinho com orelhinha lá de coelho. Não tem nada a ver Páscoa cristã com chocolate. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Você pode comer ovo de Páscoa? Pode comer. Não entre nesses radicalismos, não leva a nada. O que importa é a manifestação do amor. Se você não consegue amar o seu próximo, realmente você acha que Deus está preocupado se você está comendo ovo ou não está comendo? Primeiramente você ama o seu irmão. Depois, se você achar que você não tem que comer, não coma. Coma um chocolate, coma alguma coisa. Não há problema. Chocolate vem de Deus, vem do cacau que Deus fez. Mais do que explicar e falar de falsas Páscoas, o meu intuito nesta noite é falar da verdadeira Páscoa. É algo que muitas vezes nós nos confundimos. Nós ficamos procurando as coisas que são diferentes para nós não nos envolvermos com ela. O ritual dali, será que pode? Essa festa, será que pode? Se nós nos dedicarmos a ver o que é verdadeiro, tudo que for diferente do verdadeiro, ele é falso. É o que acontece, por exemplo, na Casa do Tesouro da Moeda. Então, quando uma moeda é cunhada, uma nota é feita, impressa, eles têm padrões que têm que ser estabelecidos. Então, qualquer coisa que esteja diferente, daquele padrão que é estabelecido, é falso. Se você conhece a leitura, você lê as Escrituras, se você conhece o padrão correto da Páscoa, qualquer coisa fora deste padrão é falso. O dramático está consumado, lá em João capítulo 19, verso 30. Queria dizer que o sofrimento físico de Jesus havia terminado e que o mistério da justificação
dos meus pecados, dos seus pecados, ele estava completo. Não há mais condenação sobre a minha vida, não porque eu me arrependi, não porque eu mudei o meu comportamento, mas porque o sangue de Cristo é sobre os pecados daqueles que são filhos de Deus, filhas de Deus. Sua obediência de Jesus, não a sua, eu sou desobediente, você também. A obediência perfeita de Jesus à vontade do Pai, ela foi realizada até a sua morte. A ressurreição, o ato, o fato, o momento, o modo como ocorreu, a palavra de Deus não diz. É algo sobrenatural. É algo que talvez nós tenhamos o entendimento e o conhecimento quando estivermos na glória com o Senhor. Mas nós não sabemos o que ocorreu dentro daquele túmulo, aonde o corpo foi, passou, as Escrituras não falam. Mas a respeito do ressuscitado, sim, as Escrituras falam. Falam de Gênesis até Apocalipse. Falam do Messias, aquele que ressuscitou, e ele se manifesta corporalmente. Primeiramente com sinais de ausência. Sepulcro vazio, lençóis abandonados. Isso acontece no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seja Maria, as Marias, seja João, seja Pedro, eles encontram o sepulcro vazio, lençóis abandonados. Depois Jesus aparece com a sua voz de sempre, com o seu corpo de sempre, apenas acrescentando as marcas nas mãos e nos pés e do lado. Marcas da paixão, marcas que Cristo tem, marcas que eu carrego, marcas que você carrega. Muitas das coisas que você passa e eu passo, elas são marcas da ação de Cristo na sua vida e na minha vida. A aparição inicial se dá às mesmas mulheres que se dedicaram em servir Jesus, o Messias, e o seu ministério. Nesse caso, Maria Madalena e uma outra Maria, duas Marias, decidem ir ao sepulcro. As manifestações do Cristo ressurreto são acompanhadas de dons e encargos. Nenhum sinal, nenhum milagre, nada de sobrenatural acontece sem uma finalidade. Jesus Cristo estava voltando para o Pai e enviar o Espírito Santo, e ele começa a deixar as últimas instruções. Como a ressurreição é essencial para a teologia cristã, poucos assuntos recebem mais atenção do que ela. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 15, ele diz para os coríntios, porque havia lá uma discussão ali, não tem ressurreição? Tem. E Paulo entra no meio e fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, vocês estão perdendo tempo. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Apóstolo Paulo fala, ou vocês creem ou vocês não creem. Se vocês creem, entendam que Deus é poderoso, fez aquilo e tem um objetivo. Se você não crê, você está perdendo tempo dentro do cristianismo. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir o Evangelho de Mateus. Mais uma vez não, pela primeira vez. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais,
porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, adoraram-lhe os pés, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Verso 10. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Nós queremos, Pai querido, nesta noite, colocar a nossa vida nas tuas mãos, mais uma vez, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos encha da tua presença, que o Senhor possa, Pai querido, abrir o nosso coração para o entendimento, que as tuas palavras, Pai querido, adentrem o nosso ser como uma espada afiada de 2 gumes. A espada, Pai querido, ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, mas a tua palavra, ela vai muito mais profundo, gera mudança, gera transformação. E nós queremos, Pai querido, nos abrir para o teu entendimento, para a sua mensagem. Pai, me coloco na tua presença como instrumento da tua vontade. Que o Senhor possa, Pai querido, me capacitar a falar em teu santo nome. Que haja no meu falar a tua autoridade. Não a minha autoridade, mas a tua autoridade. E que os corações, Pai, ouçam e se confortem. Ouçam e sejam exortados. Ouçam e sejam transformados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que nós vamos meditar é Mateus capítulo 28, verso 1, que diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No findar do sábado se refere ao final da tarde de sábado, por volta das 18 horas, no nosso horário ocidental, algo conhecido como a viração do dia. Viração do dia não é à noite. Viração do dia é no momento em que o sol se põe e a lua aparece. Neste momento, no findar do sábado. Então a frase seguinte tem o seguinte sentido: ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o evento a ser relatado começa logo no início da manhã de domingo. Então, nós temos a morte de Cristo na sexta-feira, às 15 horas. Tem todo um procedimento que nós não vamos trabalhar, em que Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles vão até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Eles vão lá e tem todo um processo, levam lá para uma tumba, colocam a pedra na frente. É separado alguns soldados para guardarem, porque havia a promessa de que Jesus ressuscitaria, e os judeus falam para Pilatos: coloca soldados, porque senão eles vão roubar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Depois de tudo isso, entra o sábado. Sábado. Mas por que se esperou tanto tempo? Jesus, ele morreu às 15 horas. Será que não dava tempo de fazer as coisas? O dia posterior à morte de Jesus era o dia de descanso dos judeus. Era o sábado. E elas, as mulheres, elas não podiam caminhar durante esse dia. No dia que Cristo morreu, não deu tempo. No dia posterior à morte de Cristo, não podia se fazer esforço. Até hoje a gente estava almoçando e a minha esposa perguntava assim: mas como é que você quer? Será que era isso? Que ninguém podia fazer nada?
Quem que colocava a mesa? Quem que lavava a louça? Será que o lixo ficava lá? A comida ficava lá? Como é que essa comida aparecia? Não sei. Não sei. Talvez a gente pudesse estudar um pouco mais da cultura judaica e perguntar para eles como que era que funcionava. Mas as mulheres não podiam caminhar, não só as mulheres, os homens também. Não poderiam caminhar tanto durante esse dia. Por isso, esperaram até o fim do sábado, que é às 18 horas. Mas aí já se iniciava a noite. Como é que duas mulheres iam andar sozinhas à noite? E ir lá até o sepulcro sem nenhum tipo de iluminação? Soldados lá. Então era perigoso. Daí decidiram, vamos amanhã cedo. Assim que raiar o dia, talvez por volta das 4 da manhã, suposição minha, 4, 5 da manhã, antes do sol raiar, elas levantam, uma vai lá na casa da outra, vamos, deixa eu só escovar o dente, deixa eu dar uma penteada no cabelo, arrumar aqui, e nós vamos. Ao alvorecer do domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Pastor Paulo, que outra Maria é essa? Mateus não fala, mas Marcos fala. Marcos 16:1 diz: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas foram comprar os aromas. Uma informação adicional que tem nesse texto de Marcos é por que elas foram lá. Será que elas foram lá como nós no Ocidente fazemos? Vamos levar umas flores, vamos lá chorar? Não! Elas foram lá para uma atividade de embalsamar, preparar o corpo de Cristo. Ungir ele. Deixar ele cheiroso. Algo semelhante ao que já havia acontecido em vida. Mateus capítulo 26, versos 6 e 7 diz: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, e aí é uma coisa até para a gente tirar um tempo para a gente meditar, como é que na casa de Simão havia um leproso na presença de Jesus. Ele não era mais leproso, ele tinha sido curado. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Mateus 26, 10 a 12. As pessoas contenderam aquela historinha. Por que não vendeu? Por que não levantou o dinheiro? Por que não deu aos pobres? E Jesus fala assim: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Já havia sido feito em vida, e agora Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, iam para fazer um embalsamento pós-morte. Esse procedimento refletia uma antiga tradição judaica, que dizia que os judeus visitavam os sepulcros do morto até o 3º dia depois da sua morte. Para quê? Para garantir que ele estava morto e não tinha ressuscitado. Eu lembro de uma historinha, e eu não sei se é verdade, eu creio que seja. Lá em São Paulo, uma moça, ela foi fazer missões na África. E aí eu ouvi essa história já de terceiros, eu não sei se aumentaram ou não. Mas aí a mulher estava lá na África, e aí uma hora alguém bateu na porta, e era o pastor lá da África, onde ela estava. E ela foi lá na porta, e ele falou assim: vamos, porque nós temos um velório, o irmão fulano morreu, irmã, não sei. Chegaram lá, todos em festa, não havia choro, não havia pranto, alegria de que aquele irmão, ele deixou a terra e foi se juntar aos louvores celestiais. Passaram o dia, acabou o serviço, ela voltou para casa. No outro dia pela manhã, pastor de novo, e ela perguntou: outra pessoa morreu? E ele falou: não, é o mesmo. Nós acreditamos, segundo a tradição judaica, que até o 3º dia a pessoa ela pode ressuscitar, pois passou o mesmo procedimento. No outro dia, toque, toque, toque. O pastor chamou ela. Quando eles chegaram lá, o morto tinha ressuscitado. É uma tradição, não sei se é verdade ou não, mas havia essa tradição judaica
de que se visitava o morto. Não era o caso. Ali elas estavam indo especificamente para ungir o corpo de Cristo. Mateus 28, versos 2, 3 e 4. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Não tenho nem a mínima ideia de como era esse relâmpago. E a sua veste alva como a neve. Essa era branquinha. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Muitas pessoas pedem para ver anjos. Eu pedi bastante. Mas quando o anjo aparece, nunca apareceu para mim não, mas quando o anjo aparece, o que acontece é que a pessoa morre de medo. E foi o que aconteceu aqui. A oração introduzida pelo eis que houve um grande terremoto, eis que houve, ou sugere que houve um violento terremoto com a vinda do anjo, ou que o anjo fez um grande terremoto para mover a pedra. Uma das duas coisas aconteceu. Mas a verdade é que o anjo está na cena e houve um grande terremoto. Em Mateus e Lucas o anjo é claramente retratado como um anjo, mas em Marcos é falado como um jovem vestido de roupas brancas. Os guardas testemunharam o terremoto, viram o anjo e ficaram como mortos, apavorados, não mexia nada. Eles desmaiaram de medo, talvez. Mas será que algum deles, aí é conjectura minha, será que algum deles estava na morte de Cristo? Será que estava entre aqueles que falaram, esse é o verdadeiramente é o Filho de Deus? Não sei. Não há indicação que o terremoto teve alguma coisa a ver com a ressurreição de Cristo. A pedra ela foi rolada, o lacre que tinha sido colocado para ninguém mexer foi rompido, os soldados ficaram impotentes ao ponto de não tentarem deixar o Messias ressurreto sair dali como se fosse possível. E também deixaram as mulheres, as primeiras testemunhas, entrarem no sepulcro. Aqueles que estavam para guardar, para proibir, para cercear o direito, eles não conseguiam fazer nada, e as mulheres chegaram e viram toda aquela cena e entraram no sepulcro. Essa aparição sobrenatural, no entanto, não fez dos soldados, em algum sentido, pessoas convertidas. Ao ver o sobrenatural, eles podiam ter falado, talvez como os outros soldados, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos nos prostrar, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos entender. Aquilo que os judeus falaram é mentira. Aquilo que Pilatos mandou a gente fazer é mentira. Isso é verdade, não. Essa aparição sobrenatural não fez os soldados testemunhas da ressurreição. Pelo contrário, eles não ouviram as palavras do anjo, nem viram o Jesus ressurreto. E logo o que eles fizeram? Mentiram sobre algo que acontecera. Mateus 28, 11 a 13 diz, e indo elas quem? As testemunhas, os soldados. Eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos e roubaram enquanto dormíamos. Aqueles homens, eles não se converteram, mas eles se venderam. Na evidência de que as mulheres testemunharam o terremoto e a descida do anjo, não há evidência de que as mulheres testemunharam o terremoto, nem viram a descida do anjo, mas diferente dos soldados amedrontados, tinha algo misturado. Elas também tinham medo, elas também tinham temor, mas também havia a alegria da esperança, da possibilidade, a expectativa do Messias ressurreto, o cumprimento das Escrituras que tinha sido falado da boca do próprio Cristo. Elas estavam no coração delas revolvendo, talvez semelhantes aos discípulos de Emaús, que quando encontram Jesus têm o seu coração queimar de alegria, e eles não sabiam o que era. Mateus capítulo 28, versos 5, 6 e 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, elas estavam com medo, não temais,
porque sei que buscais Jesus Cristo, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Lembra que ele falou? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele mesmo tinha falado. Como as Escrituras do Antigo Testamento já falavam que ele ia ressuscitar. Vinde, entra, ver onde que ele estava. E depois, depressa, e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eu testifico, e o anjo fala, é como eu estou dizendo para vocês, como Jesus disse, como as Escrituras estavam referidas a respeito dele, eu também estou dizendo. Primeiro você entra, para você olhar, vê que não tem nada, vê que estava selado, os soldados, eu não sei se ainda estavam ali, congelados. Conta essa cena. O anjo diz as palavras que acalmam o medo das mulheres. Em Marcos capítulo 16, 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Marcos coloca um outro elemento, uma pessoa que está ali apenas para testificar, para falar sobre o que aconteceu ali. E elas ficaram apavoradas. O sepulcro vazio por si mesmo produz diversas explicações, entre elas que Jesus ressuscitou da morte. Verdade é essa a ser confirmada depois, posteriormente, com as aparições físicas de Cristo. Ele encontra os discípulos na praia, come um peixinho, vai lá, toma um vinhozinho, aparece depois lá no tabernáculo, passa no meio das paredes, fala paz do Senhor. Em Mateus e Lucas, o fato da ressurreição de Jesus, anunciada pelo anjo, também está ligado às promessas de Jesus. As mulheres, então, foram convidadas a ver o lugar em que Jesus repousou, e receberam a ordem de ir depressa. Por que depressa? Que tanta pressa é essa? Lembra hoje de manhã? Páscoa? Cingivos. Cingivos, nós falamos que uma das coisas é quando tem uma missão, quando tem um confronto, quando tem algo a ser feito com urgência. E o anjo fala, e depois depressa? É como se eles falassem assim, cingivos, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, e vai depressa, a fim de transmitir a mensagem de alegria, de júbilo aos discípulos. Lucas capítulo 2, verso 8, 9, 10 e 11, a respeito do nascimento de Cristo, da aparição do Messias, dos anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Desceu onde eles estavam, eles foram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis que aqui vos trago boa nova de alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Naquele momento aqueles homens recebem a notícia e eles se movem rápido. Eles não lembraram, quem que vai cuidar das ovelhas? Quem que vai cuidar? Não, que ovelha, que nada. Eu vou ver o meu Messias. É como Maria e Marta. Maria sentada aos pés de Jesus, e Marta fala assim, o Senhor não te importa, Jesus, que ela fique aí sem fazer nada? E Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Os pastores também falam que cuidar de ovelha que nada, as ovelhas ficam aí, depois a gente volta. Se perder, a gente procura depois. Jesus havia prometido ir à frente dos seus discípulos para a Galiléia. E agora o anjo as lembra disso. Jesus, como prometera, chegaria a Galiléia antes dele e os encontraria lá. Vai depressa! Aquelas mulheres, elas devem ter ficado aquele misto de alegria, de apavoramento, vendo aquela cena sobrenatural. Não sei se tropeçou, caiu no chão, saíram correndo. Mateus capítulo 28, verso 8 e 9. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, correndo, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. As mulheres, sentindo
um medo mesclado com alegria, corriam para contar a novidade para os discípulos quando de repente aparece Jesus. Às vezes aqui em casa eu vou andando assim, bem com os pés assim, bem silencioso, e aí a minha filha ou a minha esposa, ela vai fazer, a hora que vê, que susto, parece que você é uma sombra, apareceu do nada. Às vezes a gente vê isso em filme, né? A pessoa está assim conversando com a outra, quando vira, cadê a pessoa? Eu fico imaginando aquelas mulheres saindo correndo uma hora para outra, e Jesus aparece e fala, salve! Ai, que susto! Mas aquele susto foi rápido, porque elas naquele momento identificaram o Messias, pularam nos pés dele, abraçaram, beijaram e adoraram ao Senhor. Como é diferente a reação daqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. João 18, versos 4, 5 e 6, quando da prisão de Cristo. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou àquela turbo, soldados que estavam subindo. Lembra que a gente falou que eram mais de 1000 soldados, era coorte, com 2 Os, coorte, estavam subindo, Judas na frente. Quando perguntaram para ele, ele perguntou para eles, quem vocês estão buscando? E eles falam, Jesus o Nazareno. E ele fala, sou eu. Quando ele fala, sou eu, eles, bomba! Eles não caíram para frente para adorar, eles caíram para trás, que nem os soldados que viram o anjo. Olha como é diferente quando as pessoas elas são filhas de Deus e como não são filhas de Deus. Mateus capítulo 28, verso 10, nosso último versículo, diz assim, então Jesus lhes disse, como anjo, porque a palavra de Deus não tem confusão, não tem mais, porque elas assustaram, ainda estava no comecinho do dia, aparece a pessoa assim, o sombra. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Jesus, como anjo no verso 5, acalma o temor das mulheres e dá-lhes uma ordem semelhante. A expressão meus irmãos toma um novo significado. Essa confirma o novo significado da palavra irmãos, que passa não apenas do relacionamento sanguíneo. Então eu, quando tenho a minha irmã lá em São Paulo, eu falo, e aí minha irmã, como você está? A minha esposa hoje falou com os irmãos dela e falou assim, feliz Páscoa meus irmãos. Nesse sentido aqui, irmãos, ele deixa o contexto apenas natural para ser um contexto também espiritual. Você que está aí do outro lado da tela, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é meu irmão e minha irmã. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Jesus estava lá, pregando a palavra, e Maria, os seus irmãos e irmãs estavam preocupados. Ele não come, ele não dorme, não volta para casa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe, seus irmãos, estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele não está sendo grosseiro, ele está trazendo a mesma interpretação. E estendendo a mão aos discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos, eis a minha família. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe, é a minha família. Você que está aí do outro lado, é a minha família. É muito mais família do que a família sanguínea. Nós somos uma família espiritual, que nós vamos viver a eternidade juntos. Eu não sei como vai ser, se vai ter uma casa do lado da outra, se eu vou poder ir lá no teu terreno lá, pegar uma manga, entendeu? Se a gente vai fazer um churrasco qualquer hora junto, eu não sei como vai ser. Mas vai haver comunhão, família. A forma natural de interpretar a expressão meus irmãos no versículo 10 não é apenas uma referência aos 11 discípulos, mas a todos que estão ligados à sua causa. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos todos irmãos. Se você faz a vontade de Deus, você é irmão, você é discípulo, você é filho. Havia muitos outros além dos 12 que seguiam a Jesus.
Além dos galileus, com certeza, José de Arimateia, que eu falei no começo, foi aquele homem rico que foi lá e pediu para Pilatos: posso tirar o corpo de Cristo e guardar? Junto com Nicodemos. O Messias surge de uma região desprezada. Logo que o Messias aparece, os judeus falam: pode nascer alguma coisa boa da Galileia? O Messias surge de uma região desprezada e ele derrama a sua luz primeiro sobre um povo desprezado. Pois o reino dos céus, ele é de quem? É dos ricos? É dos poderosos? O reino de Deus é daqueles que são pobres de espírito. Pastor, quer dizer que eu não posso ser rico? Pode! Eu estou falando em característica de espírito. Você pode ter uma Ferrari na garagem, você pode ter 50 apartamentos, não importa é o teu coração. Tem relatos de empresários como o antigo dono falecido lá de uma, não sei se era da Colgate ou da Colinos, não sei. Ele dava 90% do que era o salário dele, que ele tinha direito, para as obras sociais da igreja. Ele abençoava a igreja, abençoava irmãos. A gente vê as pessoas fazendo coisas diferenciadas. Vi um relato do Keanu Reeves, não sei se ele é cristão ou não é, mas é uma pessoa que tem toda uma vida desgraçada. Perdeu a mãe, perdeu o pai, violência, um monte de lar adotivo. E aquele é um homem que anda de metrô, ele não está preocupado. E eu li no testemunho que estava lá 2 pessoas no set de filmagem chorando. Um perguntando, por que você está chorando? Eu falei assim: olha, se eu não depositar $20 mil no banco hoje, eles vão tomar minha casa. E ele ouviu, parou a filmagem, não fez um pix, fez uma transferência lá, e naquele dia ele fez aquilo. São sinais das pessoas, sinais de familiares, de entes queridos, de amantes, de pessoas que se amam. José de Arimateia era rico, mas ele era também uma pessoa pobre de espírito. Por isso Jesus, o ressurreto, aparece primeiro para quem? Para as mulheres. Mulheres que eram desprezadas, que ainda são desprezadas, que são colocadas à parte. Não tem que a mulher ela ascender, empoderar, não é isso. Jesus está falando que nós somos iguais, o valor é o mesmo. E ele escolhe aparecer primeiro, não para os discípulos. Ele poderia ter aparecido lá no cenáculo, onde estavam os outros apóstolos e as outras pessoas, sim. Mas ele está mostrando que ele aparece para aqueles que são mais carentes. É por isso que você precisa se humilhar na presença de Deus, clamar pela misericórdia dele. O Messias surge de uma região desprezada e derrama sua luz primeiro sobre um povo desprezado, pois o reino dos céus pertence ao pobre de espírito. Por isso Jesus, o ressurreto, aparece primeiro para as mulheres, cujo valor entre os judeus era nenhum. Essa aparição e comissionamento, os encargos, as instruções, elas são também para mim e para você. Mateus capítulo 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação do século. Foi a última instrução de Jesus Cristo para os discípulos. Você é discípulo? Você é pobre de espírito? Você é filho? Lembra? Por quem que Jesus morreu? Por quê? Morreu para glorificar o Pai, através do cumprimento das Escrituras e dar vida para você. Qual é a sua missão? Propagar a palavra, levar o amor, ser bom, ser uma pessoa com Cristo. Jesus aparece primeiro às mulheres desprezadas, aos discípulos em geral, e alcança a minha vida e a sua vida em 2021. Que nós possamos não apenas celebrar a sua morte e ressurreição, mas também levar as boas novas a todos os homens. O recado de Jesus para você nessa noite é: vai rápido avisar que o Messias ressuscitou.
Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, pelo privilégio que nós temos de adorar o teu santo nome. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Éramos pobres e perdidos, sem Deus, sem Jesus, até que o Senhor estendeu a sua mão. Que este mistério, esta alegria da morte e ressurreição de Cristo não fique apenas nesse dia, mas possa gerar, a partir de amanhã, um diferencial nas nossas vidas, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Agradeço a sua presença. Foi muito bom passar esse período de Páscoa com você. Mesmo afastado fisicamente. Foi muito bom. Agradeço a Deus porque você está vivo. Agradeço a Deus porque o vírus, se ele entrou na tua casa, te restaurou. Se não entrou, ele está te protegendo. Agradeço porque Deus, ele é tremendo todo o tempo todo Deus é tremendo. Amém. Que ele possa te abençoar essa semana, esse mês. Quarta-feira, reunião de oração. Temos muitos temas para orar. Pessoas que carecem do Brasil e do mundo, aguardando a tua oração. Das 8 às 9, pela internet, algo cômodo, você não vai ter que se deslocar. Não quer orar, fique em silêncio, apenas em concordância. É importante que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Restante de noite, tem um tempo de descanso, vai fazer o seu lanche, vai ter comunhão com a sua família, até que Deus volte, ou que a gente também volte a se encontrar. Que Deus te abençoe. Amém.